esse questionamento muito importante sobre a lei antiterrorismo. Vamos falar o Alencar, porque eu queria ver também o discurso do Jair Bolsonaro para que a gente pudesse analisar. Eu tenho a impressão que já está começando, não está, Sara? Tá sim. Joaquim, só para falar para o pessoal, quem não assistiu a entrevista toda, tem um momento final muito bonitinho, muito fofinho, que não gerou um recorte para postar aqui no YouTube, mas é muito bonitinho. Vou colocar aqui o deputado na tela. Tá ótimo. Então, deputado Alencar Santana Braga, muito obrigado, viu, deputado, por atender o nosso convite, né, por participar aqui conosco, aqui da nossa live, e eu sei que você tem travado uma luta aí para saber a verdade sobre a cloroquina. Então, deputado, eu passo a palavra ao senhor para que fale para a nossa audiência e também fale sobre esse trabalho que o senhor tem travado aí, essa luta para saber a verdade sobre a cloroquina, e parece que as portas não estão se abrindo, né? Parece que o senhor está tendo dificuldade para conseguir essas informações. Muito bom dia. Bom dia, Joaquim de Carvalho. Prazer estar com vocês aqui do DCM, todos os amigos e amigas que acompanham aqui também esse bate-papo nosso. Cumprimentar também a Sara Góes. De fato, estamos aí desde o início querendo esclarecimentos por parte do governo sobre quem decidiu produzir, o quanto se gastou, o porquê, quem recomendou, os laudos técnicos e demais informações que envolvem aí a produção da cloroquina. Mas, tipicamente, uma conduta dos governos autoritários está se realizando nesse governo, que é não informar. Isso para o parlamento, né, que é uma obrigação constitucional de ministros informarem o que eles estão fazendo e o porquê, mediante requerimento apresentado. Estão sonegando informações desde o início, já mandamos requerimentos a 3 ministérios da Casa Civil, que disse que não era com ela, que era o Ministério da Defesa, mas mandamos também ao Ministério da Defesa, que respondeu praticamente nada, né, se omitiu nas respostas, fugiu da verdade, porque sabe que tem responsabilidade, coisas totalmente erradas, ilegais, que foram ali praticadas. E, ao mesmo tempo, o Ministério da Saúde também que tira o corpo fora, dizendo textualmente que o que eles produzem é através do laboratório Manguinhos e que é para combater a malária. Ou seja, é o Ministério da Defesa que ordenou essa produção, mas que não quer dar esclarecimentos ao parlamento. E nós vamos continuar insistindo, porque essa história tem que vir a limpo. Um governo não pode se achar acima da lei, acima dos poderes e querer fazer coisa sem qualquer embasamento que justifique determinados atos. E, nesse caso, uma coisa grave, né? Gastou dinheiro público produzindo medicamento cuja eficácia está mais do que comprovada aí que não funciona no combate ao Covid. Tá certo. Deputado, na verdade, a cloroquina, os estudos mostram o contrário. A gente costuma falar mesmo que ela não tem eficácia comprovada no combate à Covid-19. Só que o que os cientistas estão falando já é o contrário. Isto é, cientificamente já está provado que ela não serve para combater a Covid-19. Ela tem uma função importante no combate à malária, mas a Covid-19 não. Já tem vários estudos e o medicamento foi descartado. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil foi gasto muito dinheiro. O Brasil, inclusive, comprou aquele insumo, a matéria-prima para fazer a cloroquina, dizem que pelo triplo do preço. Da Índia comprou para cá, o Exército comprou, né? O laboratório do Exército comprou pelo triplo do preço e continua o Bolsonaro falando que a cloroquina é importante, que os jornalistas que são bolsonaristas também falando isso, que eu acho um absurdo, que o jornalista não deveria falar isso, porque sabe porque tem segue, porque tem as informações cientificamente comprovadas, como é o caso do Alexandre Garcia, que ele é pago pela CNN para fazer propaganda da cloroquina. Deputado, essa luta que o senhor travou, eu tenho certeza que tudo isso entrou nas suas preocupações. Essa luta pela informação da cloroquina, eu sei que a resposta não foi correta. Exatamente qual é o alvo do senhor? O que o senhor está pretendendo com esta investigação? Primeira coisa, nós temos que desmascarar o governo Bolsonaro nessa questão. Porque ele cria uma fumaça,
né? Ele engana o povo, induz pessoas a tomarem o medicamento, colocando a vida em risco, já que tem efeitos colaterais gravíssimos, e foge do problema, fingindo que não é com ele, né? E, ao mesmo tempo, gasta dinheiro público para produzir algo sem eficácia. Quer dizer, o poder público não pode se dar o luxo de gastar algo simplesmente porque o presidente quer, sem qualquer comprovação científica daquele medicamento, nesse caso específico. Então, nós temos que desmascarar. E mais, nesse caso, no primeiro momento, na verdade, a gente queria ter a informação, quem decidiu, o porquê, se tinha estudo científico que embasasse, queríamos entender isso porque o governo estava fazendo. Mas agora, tem uma outra questão, eles estão negando a informação. E o governo não pode se fazer isso simplesmente, eu não quero informar, vou me omitir da informação, não vou prestar conta à sociedade. Não é a mim especificamente que eles não estão prestando conta, é a sociedade brasileira, quando eles negam essa informação. Quer dizer, eles estão tentando justamente dizer o seguinte: nós fazemos o que quisermos e não devemos prestar conta a ninguém. Ponto. E justamente no Ministério da Defesa, quer dizer, que não quer colocar sua suposta e dita eficiência, sua suposta e dita capacidade de governar sobre análise e ser desmascarada nesse caso. Por isso que nós estamos insistindo, vamos fazer um novo requerimento, com muito mais pedidos de informações, e se não vierem as informações que nós estamos pedindo, nós vamos representar, porque é crime o que eles estão cometendo, a não dar informação ao Congresso, ao Congresso nesse caso. Não é um deputado, eu quero simplesmente porque eu quero, não. Eu represento ali a sociedade tem direito de saber porque o Ministério da Defesa produziu aquilo. Agora está estocado uma grande quantidade de material que não vai ter uso, quer dizer, um prejuízo. Se as pessoas não dizem que dinheiro público tem que ser bem utilizado, como pode o Ministério da Defesa, os generais, simplesmente decidirem e não quererem prestar conta? Quem vai dar conta desse prejuízo? Quem vai responder? Quem vai ressarcir os cofres públicos? Quem vai responder por eventuais outros prejuízos, até do ponto de vista da saúde pública das pessoas? Por isso que nós estamos insistindo, porque nós não podemos, porque, Joaquim Carvalho, se a gente não insistir, nós vamos dizer para o governo que, de fato, eles podem fazer o que eles quiserem, não prestarem conta e que nada acontecerá. Né? Então, além do objetivo inicial, que era entender as razões, o porquê, toda a lógica, quem deu a ordem de comando, e assim foi, agora tem uma outra razão política que nós não podemos deixar o governo, de uma certa maneira, impune de tanta afronta aos poderes constituídos. Tá. Deputado, quais são os questionamentos que o senhor está fazendo? Quais são as perguntas centrais aí, neste caso, que eu sei não foram respondidas de maneira adequada, além de ter ultrapassado o prazo, né? Respondeu fora do prazo e ainda não houve a resposta devida. Quais são esses questionamentos? Bom, dos que já foram, você está dizendo, né? Aquilo que não foi respondido, né? Exatamente, é. Olha, nós perguntamos, desde a quantidade produzida do comparativo do ano passado para esse ano, para entender, para justamente dizer que não tinha a produção atual é muito maior do que a anterior, ou seja, esse produto vai ficar estocado sem uso. Houve omissão nas respostas. Sobre quem determinou, baseado em qual estudo, em quais laudos, né? Ou seja, qual foi a autoridade, de fato, que disse produza, né? Que deu a ordem. Claro. Não tem uma informação, ou seja, não veio. O Ministério da Saúde tão somente diz o seguinte: nós contratamos do Manguinhos para malária, não respondeu mais nada, quer dizer, também está omisso nas respostas, né? Os estoques, ou seja, qual a quantidade que nós temos em estoque desse produto, também não tem resposta, ou seja, quanto que o Exército produziu, quanto que tem. As informações sobre os custos, ela vem de maneira parcial, ela informa tão somente aquilo que foi comprado, mas não fala todo o custo da operação, da produção do medicamento, né? Então, nós queremos saber. Bom, as empresas também que foram contratadas e os estudos científicos que embasaram tal decisão, né? Então, há várias omissões
por parte do governo nas respostas. E agora, o que nós vamos perguntar no próximo requerimento aqui? Deixa eu pegar aqui a... Perfeito. Perfeito. Bom, as perguntas devidas, realmente devidas, para saber a cadeia de comando, aonde que chega isso, quem foi o responsável. Porque, em última análise, isso foi um desperdício de dinheiro público, viu, deputado? Fora o fato de que teve gente que morreu porque tomou cloroquina. Nós temos um colega aqui do DCM, chama Renan Antunes, jornalista. Ele tinha sido transplantado, estava com suspeita de Covid, foi ao médico. O médico, antes de sair o resultado, recomendou a ele que tomasse preventivamente cloroquina, porque era a época que os bolsonaristas falavam o dia inteiro que tinha que tomar, porque isso ia curar, e ele acabou tendo um problema no coração, viu? Aí é um outro médico que analisou o prontuário dele que disse que o que matou foi a cloroquina, porque ela provocou uma arritmia cardíaca e ele já fragilizado pela Covid, naquela ocasião, já fragilizado aqui, olha, está aqui a Sara colocando, já fragilizado pelo transplante do rim, ele então não resistiu e morreu. Tá? Então, o médico analisou o tratamento que foi feito, então ele morreu por isso. Então, é mais grave até, viu, deputado Alencar, Santana Braga, é bem mais grave do que simplesmente dizer, olha, vamos tomar que mal não faz. Não é assim, não. Mal faz. Eu não tenho aqui o dado, o número, para confirmar essa informação, né? Mas eu tenho percebido que, aparentemente, pelo menos pessoas que a gente ouve relato e conhece, tem morrido mais pessoas de infarto. Isso pode... será que essas pessoas também não tomaram medicamento preventivamente porque acreditaram na ilusão do presidente e do seu governo em relação a isso? Quer dizer, tem coisas... As consequências são graves. E alguém tem que responder por isso. Sem dúvida. Aquilo que você está colocando, quantas pessoas se iludiram e no desespero, numa preocupação, você faz o que for, que você achar que tem saída, uma reação natural, eventualmente, de algumas pessoas, e se iludiram e acabaram sendo vítimas em consequência daquilo. E aí o governo se omite na informação. Nós queremos saber, por exemplo, eles não responderam, de quais foram tudo que foi comprado, desde de embalagem, desde bula, desde a matéria-prima, quem foram os fornecedores, né? Quem foram as pessoas? Qual foi o processo de contratação? Qual foi o procedimento que foi feito? Houve dispensa de licitação? Houve um processo de licitação? Eles não informam de maneira clara no requerimento, por isso que nós estamos reiterando. Queremos saber os fornecedores, qual foi o processo de contratação, quanto se gastou, não só na compra, mas em todo o processo de produção, se já foi distribuído a estados e municípios, quem ordenou isso, por que foi distribuído, quem vai ser o responsável na ponta. Então, nós queremos saber o conjunto de informações para entender, desde a decisão inicial de se produzir, o porquê se produz, como se contratou, por quê, quanto se gastou e para quem está sendo distribuído. Claro. Né? Estoque, validade, o estoque, a validade do produto, porque o consumo dele anual no país é baixo. No combate à malária, por exemplo. Quer dizer, se produziu muito mais do que aquilo que se produz, se consome no ano. Portanto, nós vamos ter um prejuízo não só esse ano, mas nos subsequentes. Então, nós queremos entender claramente isso. O governo não pode ter tomado uma medida criminosa, ilegal, irregular, em diversas frentes. No processo da produção, na decisão de produção, processo de contratação e muito mais do que isso, na decisão de se praticamente receitar algo que não há comprovação, e melhor, que há comprovação contrária, como você mesmo disse, que não há efeito e que pode gerar efeitos piores, terem consequências que podem levar à morte de algumas pessoas que, porventura, tomarem esse medicamento, né? Perfeito, é isso mesmo. Deputado, antes da gente prosseguir, vamos ver daqui a pouco, o Bolsonaro vai mais uma vez fazer um discurso lá, deve falar que o Brasil protege o ambiente, deve contar as mentiras
que ele costuma contar lá na ONU. Daqui a pouco nós vamos assistir, gostaria até de ouvir o seu comentário a esse respeito depois da fala dele, né? Agora, eu gostaria de saber que o público, né, soubesse, que o senhor falasse um pouco sobre a sua trajetória, como foi que o senhor fez ali toda a sua atuação até que hoje representa parte do povo de São Paulo no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados. Eu sou de Guarulhos, nascido e criado, sou formado em Direito, fui eleito vereador na cidade aqui em 2004, reeleito vereador em 2008, fui líder de governo aqui no meu primeiro mandato como vereador, do ex-prefeito Eloy, que será o próximo prefeito da cidade no próximo ano. Fui secretário de governo durante um ano, 2009 a abril de 2010, fui eleito deputado estadual em 2010, reeleito em 2014, fui líder da bancada do PT na Assembleia Legislativa em 2012 e em 2017, fui o deputado de oposição que estava formalmente na CPI da merenda, que denunciou o roubo da merenda no estado de São Paulo, que produziu o relatório paralelo, que acabou resultando agora, recentemente, inclusive nos bens do ex-deputado Capês, né? Encaminhamos esse relatório à promotoria, aos órgãos de justiça, enfim, a todos os órgãos de controle. Como falei, fui líder da bancada e tive a felicidade aí de ser eleito deputado federal em 2018. Fiz parte, o ano passado, da Comissão de Justiça, da Comissão de Educação, da Comissão de Ciência e Tecnologia, e estamos agora aí nesse novo momento, no enfrentamento, mesmo de maneira online, e lógico, com todos os cuidados nos momentos aí que a gente consegue sair também, fazer algumas atividades políticas, tentando denunciar, desmascarar e dizer claramente que a gente pode ter uma sociedade bem melhor, mais justa, e um Brasil com governos, no mínimo, mais humanos, né? Porque nós estamos diante de governos desumanos. Além da divergência ideológica, tem um componente que em tese, seria básico. Nós podemos divergir ideologicamente de fulano e beltrano, mas pressupõe que pelo menos há sentimento humano nas pessoas, né? Mas nós estamos diante de alguns governos que nem isso parecem ter. Exato. Sobretudo o governo federal. Agora, a pergunta que eu que eu faço agora, deputado, é o seguinte: por que é que o Rodrigo Maia não coloca em votação ou não dá sequência a um dos tantos pedidos de impeachment que tramitam hoje na Câmara dos Deputados? Primeiro, cumprimentar aqui a Raquel Castro, que está dizendo que já votou conosco, que o voto dela é sempre nosso. Obrigado, Raquel, um forte abraço. Olha, alguns deputados do dito chamado centro político dizem que defende a democracia. Uhum. Porém, tem acordo total naquilo que o governo está fazendo, né? Em especial na pauta econômica, nessa pauta aí destrutiva. O que nós estamos vendo no país é algo... Assim, tem hora que eu fico pensando, não é possível, tem uma coisa errada demais, porque não tem lógica, né? O país pegando fogo na nossa reserva, nossa biodiversidade, nossa floresta, e tem gente que acha que é normal, né? Que acontece. Não tem sentido. A fome voltando, quer dizer, o Brasil volta a entrar no mapa da fome, e tem gente que acha normal. Não tem anormalidade nisso. Isso era para chocar a sociedade brasileira. Só esses dois eventos. Um que afeta o meio ambiente diretamente, quer dizer, afeta a vida. E o outro, Brasil, a voltar ao mapa da fome, geram razões para ter um escândalo no país. Exato. As pessoas acham que é normal. Então, esse centro político democrático, como se posicionam, ou fingem se posicionar de um lado, mas no outro sustenta essa pauta política destrutiva, cruel, desumana, né, que está acontecendo no país. E aí, por exemplo, o processo de impeachment sequer é colocado para o plenário. Quer dizer, é muito cômodo, né? É muito cômodo. Em tese, fica bem dos dois lados, né? Fico bem do lado de cá e fico bem do lado de lá. Então, é péssimo isso para o país, porque a gente fica, do ponto de vista do jogo democrático, a gente tem um grande desequilíbrio, né? E os pedidos de impeachment não é uma disputa tão somente partidária, oposição contra a situação. Nós temos pedido de impeachment ali de diversos setores sociais,
de movimentos, de entidades, de pessoas. Quer dizer, é muito pedido de impeachment para sequer nenhum prosperar. E, ao mesmo tempo, ele não nega. Que pelo menos negasse, né? Falasse, não vou. Então, não dá para entender. Melhor, dá para entender, não. Isso justifica, né? Esse é o entendimento, né? Mas o pior de tudo é a não indignação, né? O não horror diante de tanta atrocidade que o Brasil vem tendo nos últimos anos. As coisas não são aleatórias. Eu digo o seguinte, Joaquim e Sara, na política não há nada aleatório. Não existe aleatório na política. Tudo tem uma causa, tudo tem uma razão, tem um porquê. Vou voltar a falar aqui de uma questão ambiental. Tem gente que acha que é normal, eventualmente, que o fogo ali é resultado da natureza, né? Que alguns tentam justificar. Mas o Brasil, nós tivemos ano passado o mesmo problema, as altas queimadas, tivemos o problema do petróleo, e sem solução, as comunidades sofrendo com isso, e nada foi feito e acho normal. O Brasil vem num processo econômico diminuindo, né, a geração de emprego, gerando uma crise econômica muito forte, a miséria, como falamos, voltando a olhos vistos, está aqui, basta ter sensibilidade para poder perceber, não precisa de estudo científico nenhum, de números, é só olhar, é só ver, né? E tem gente que acha normal o presidente brincar com a vida do povo, porque o presidente brinca. É uma tática, tudo bem, é uma tática que ele usa para desvirtuar do assunto e do problema que ele não tem capacidade e coragem de enfrentar. Mas é um escândalo que ele faz, literalmente um escândalo. Os ideias dele, que a coisa ia acontecer mesmo, né, que as mortes seriam inevitáveis, que ele está pensando na economia nada, se a economia tá um desastre, né? E tem gente que acha que, não, ele é assim mesmo, né? Ele é inimputável, ele pode, né? Como pode? Ele afronta os poderes e os poderes parece que não, ele pode, porque ele é o jeito dele, é uma característica, não é característica, não, é um método de governo e a construção de um projeto autoritário que está por detrás. Claro. Agora, o que vocês vão fazer? Vocês aprovaram lá no Congresso, se esforçaram para ter auxílio emergencial de R$600. E agora o auxílio foi reduzido para R$300 e muita gente vai sair do auxílio, muita gente vai perder. Isso vai perder a economia, aí sim, vai perder uma grande receita, né, que movimenta a economia, o que impediu que o Brasil tivesse uma dificuldade maior do que já está tendo. E o que o Congresso pode fazer, então, para tentar restabelecer os R$600 ou avançar para a criação de uma renda básica? Joaquim, essa pergunta e a ação do Congresso, ela vai, de fato, ela desmascara a opinião política de muita gente. Se o Congresso tiver compromisso, de fato, com o povo brasileiro, o presidente Maia coloca imediatamente em votação a MP1000. Imediatamente ele coloca em votação. Porque, senão, está submetendo à vontade do presidente, que está brincando com a vida do povo. Porque a lei aprovada, a lei do auxílio, ela prevê que o auxílio será R$600 e que pode o presidente prorrogá-lo por um ato exclusivo dele até o final do tempo da calamidade pública, que é decretado em lei até dezembro. Portanto, ele pode dizer o seguinte: quero R$600 até dezembro. Ponto. Sem necessidade de aprovação no Congresso. Quando ele manda a MP estabelecendo R$300, o Congresso não pode aceitar essa afronta. É uma decisão política da Câmara, sendo que tem dinheiro no orçamento de guerra para isso. Orçamento exclusivo criado para combater os custos do combate à crise sanitária, econômica e social que a gente vive. As crises. Então, o Congresso tem que pôr em votação. Porque se não pôr, como a medida provisória ela passa a valer a partir do seu momento que ela é publicada, ela está valendo. Se não pôr em votação até o final do ano, ela caduca, mas os efeitos delas prevaleceram. Ou seja, os R$300, em tese, foram validados, sem uma votação da medida. Então, o que a gente espera, e estamos cobrando a nossa liderança, para que seja colocada em votação a MP, que ela vá a voto. Porque aí nós vamos ter a possibilidade de medir
quem de fato está do lado do povo e quem submete às mentiras, né, e à decisão do presidente, que não quer, de fato, garantir a sobrevivência mínima para as pessoas. Porque isso é uma renda que vai garantir a sobrevivência mínima. E, ao mesmo tempo, e os dados estão aí mostrando claramente que o efeito da renda do auxílio emergencial permitiu que a economia não tivesse um tombo ainda maior, porque girou recursos nos diferentes municípios, nas diferentes comunidades, no comércio, né, o que permitiu que nós saíssemos numa situação ainda pior do que nós estamos, né? Então, nós vamos pressionar para que seja votada. Queremos que seja votada. Esperamos também que a gente faça um debate profundo, com a participação da sociedade, para que possamos criar uma renda permanente, né? Para pessoas, para famílias que estejam, de fato, numa situação de vulnerabilidade. E há dinheiro, há possibilidade de conseguir dinheiro. Então, queremos debater a reforma tributária. Por que não fazemos uma coisa casada com a outra, né? Não adianta fazer uma reforma tributária que só mexe, né, nos tributos sobre o consumo, simplificando. Queremos que os tributos sejam simplificados, é verdade. Isso é bom. Mas não dá para mexer nisso e não mexer na tributação sobre a renda, sobre o patrimônio, justamente de quem ganha grandes fortunas. Dizer bem claro para a classe média, ou para aquele que acha que tem uma vida um pouco melhor, que se considera rico. Não é mexer na renda de quem ganha 5, 6, 7, 8, 9. Não, nós temos que taxar, de fato, quem ganha muito. As grandes fortunas no Brasil não são taxadas, não são tributadas. As grandes heranças, a cobrança aqui é pífia. Se a gente comparar com outros países, eles não gostam de fazer a comparação, por exemplo, com os Estados Unidos, com a Europa. Vamos comparar os tributos, as percentagens aí, que nós vamos ver a diferença brutal na tributação sobre as grandes heranças aqui no país. Agora, o PT apresentou já um projeto, né, ontem, de reconstrução do Brasil, que a grande mídia tem ignorado. Como também ignorou a proposta oficial que já foi feita pelo Partido Trabalhador no sentido de criar uma renda básica a partir de uma mudança na tributação de apenas 0,3% da população. Quer dizer, só fazer uma mudança não vai deixar esse 0,3% mais pobre, porque já é bilionário, trilionário. Você faz uma mudança pequena, passa a cobrar impostos dessas grandes fortunas, e com isso você consegue viabilizar a renda básica. Agora, deputado, eu pergunto para você, como é que vocês lidam com esse boicote efetivo que a mídia tradicional, a velha imprensa, dá a todo o trabalho que o campo progressista tem feito? Então, eu estou falando para você dessa proposta que viabiliza a renda básica, isso foi ignorado, e também estou falando do projeto de reconstrução nacional que foi lançado ontem pelo Lula, pelas lideranças do PT mais importantes, e também com a participação de líderes de outros partidos. E a imprensa, a velha imprensa, simplesmente ignora, né? Como é que vocês lidam com isso? A grande imprensa só não ignora o PT para criticar o PT. Sim. Mas para falar alguma ação que o partido fez, alguma proposta, alguma opinião divergente daquilo que o governo faz, ela, de fato, ela nos ignora, e fingindo ser democrática, ela ouve a opinião de alguns outros setores da política que não seja o PT. Sim. E quando ouve o PT, é diante de muita pressão, diante de muito protesto. Sim, é verdade. Ela diz que defende a democracia, mas não abre o espaço plural para as opiniões dos diferentes atores políticos existentes na sociedade. Ela finge que não viu, né? Ela finge que não existe, né? É uma forma muito, muito cruel de ataque, né? Porque além de ela pode até dizer que ela pode até dar a nossa opinião, dizer que não concorda. Seria mais bonito e transparente. Claro. Mas ela finge que não existe porque ela sabe que é só nossa opinião, as nossas propostas chegarem ao ouvido do povo, vai ter muito mais aceitação. Porque elas são mais racionais, são mais lógicas, são mais humanas.
e não são coisas frutos da cabeça de uma ou outra pessoa, sem qualquer embasamento, inclusive teórico, né? O plano de reconstrução não foi uma pessoa que fez ali sozinho. O Lula anunciou ele ontem, mas ele é uma construção de diversas pessoas na área da educação, do meio ambiente, da cultura, da economia, enfim. É uma construção muito forte. Então ela nega porque ela sabe que se o povo ouvir, vai dar razão ao PT. Entendi. Esse barulho, o que é? Senhor presidente da Assembleia Geral, Volkan Bozkır. Senhor secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, a quem tenho a satisfação de cumprimentar em nossa língua-mãe. Chefes de Estado, de governo e de delegações, senhoras e senhores. É uma honra abrir essa Assembleia com os representantes de nações soberanas, no momento em que o mundo necessita da verdade para superar seus desafios. A Covid-19 ganhou o centro de todas as atenções ao longo deste ano e, em primeiro lugar, quero lamentar cada morte ocorrida. Desde o princípio, alertei em meu país que tínhamos 2 problemas para resolver: o vírus e o desemprego, e que ambos deveriam ser tratados simultaneamente e com a mesma responsabilidade. Por decisão judicial, todas as medidas de isolamento e restrições de liberdade foram delegadas a cada um dos 27 governadores das unidades da federação. Ao presidente, coube envio de recursos e meios a todo o país. Como aconteceu em grande parte do mundo, parcela... O que sumiu? Aparentemente, Joaquim, houve um problema na transmissão. Talvez seja um excesso de enxofre, não sei. Mas não vai continuar mesmo? Porque eu gostaria de a gente poder comentar, eu queria ver o deputado comentando, mas pelo jeito ele está transmitindo aí. Mr. President of the United Nations General Assembly, Mr. Volkan. Não, era realmente um discurso curto mesmo. Agora eles vão colocar... Acho que o sistema da ONU está preparado para, quando é mentira, cortar. Detector de mentira. Ô, Sara, mas cortou mesmo, é isso, a transmissão? Porque isso é importante saber, porque é uma coisa, vamos dizer, horrível, né? Se você imaginar, a falha é grotesca, né? Tem aqui da transmissão do discurso do Bolsonaro, que ele já começa ali fugindo da responsabilidade, né? Ele já está transferido para os governadores, mais uma vez, o que foi o discurso dele desde o início, né, deputado? Que foi aquela tática dele, e que é uma tática, do ponto de vista político, eficiente, viu? Discurso de covarde. De covarde. Mas que o povo, ele foge de toda a discussão, só que o povo não entende isso. Então ele ficou naquela situação. A Covid ia matar muita gente, ele joga para cima dos governadores. E é claro que a pandemia provoca retração da economia, é óbvio, no mundo inteiro, não é aqui, no mundo inteiro vai provocar. E também ele tira o corpo fora. Mas eu quero ouvir a sua análise desse trecho que nós ouvimos, eu quero ver se a gente pega aqui depois o completo, porque o que ele fala é um desastre. É um desastre para quem tem racionalidade, para quem tem inteligência, para quem consegue ter discernimento, é um desastre, é impossível concordar, é algo assim, chega a ser uma afronta à própria inteligência, mas eu quero ouvir a sua opinião. Bom, é recheado de mentira e uma atitude de covarde, né? Quando diz que estava desde o início preocupado em combater a Covid. Nunca tomou qualquer atitude digna de um presidente para, de fato, liderar um processo no país de combate à propagação do vírus. E ele mesmo se desmente. Que quando ele fala o seguinte: eu deleguei aos governadores. Quer dizer, ele fala que ele estava preocupado, mas que ele delega. O que também é mentira. É que, diante da ausência do governo de fazer, os governadores e os prefeitos tomaram que tomar decisões, muitas delas até divergentes de um governo ou outro, porque ficaram cada um tomando as suas próprias decisões, sem uma articulação nacional. Então, quer dizer, se ele estava preocupado, estava liderando, porque ele então delegou. Então, ele mesmo se desmente ali. É aquilo, mas só vai entender quem raciocinar, né? Exatamente. Deputado, vamos tentar ouvir aqui, vamos colocar, ver se a gente consegue ouvir o final,
para a gente poder, é importante para o nosso público ter esse discurso e a sua análise, a análise que nós vamos fazer aqui. Senhor presidente da Assembleia Geral, Volkan Bozkır, senhor secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, a quem tenho a satisfação de cumprimentar em nossa língua-mãe, chefes de Estado, de governo e de delegações, senhoras e senhores. É uma honra abrir essa Assembleia com os representantes de nações soberanas, no momento em que o mundo necessita da verdade para superar seus desafios. A Covid-19 ganhou o centro de todas as atenções ao longo deste ano e, em primeiro lugar, quero lamentar cada morte ocorrida. Desde o princípio, alertei, em meu país, que tínhamos 2 problemas para resolver: o vírus e o desemprego, e que ambos deveriam ser tratados simultaneamente e com a mesma responsabilidade. Por decisão judicial, todas as medidas de isolamento e restrições de liberdade foram delegadas a cada um dos 27 governadores das unidades da federação. Ao presidente, coube envio de recursos e meios a todo o país. Como aconteceu em grande parte do mundo, parcela da imprensa brasileira também politizou o vírus, disseminando o pânico entre a população. Sob o lema "Fique em casa" e "A economia a gente vê depois", quase trouxeram o caos social ao país. Nosso governo, de forma arrojada, implementou várias medidas econômicas que evitaram o mal maior. Concedeu auxílio emergencial em parcelas que somam aproximadamente $1.000 para 65 milhões de pessoas. O maior programa de assistência aos mais pobres no Brasil e talvez um dos maiores do mundo. Destinou mais de $100 bilhões para ações de saúde, socorro a pequenas e microempresas, assim como compensou a perda de arrecadação dos estados e municípios. Assistiu a mais de 200 mil famílias indígenas com produtos alimentícios e prevenção à Covid. Estimulou, ouvindo profissionais de saúde, o tratamento precoce da doença. Destinou $400 milhões para pesquisa, desenvolvimento e produção da vacina de Oxford no Brasil. Não faltaram, nos hospitais, os meios para atender aos pacientes de Covid. A pandemia deixa a grande lição de que não podemos depender apenas de umas poucas ações para a produção de insumos e meios essenciais para a nossa sobrevivência. Somente o insumo de produção de hidroxicloroquina sofreu um reajuste de 500% no início da pandemia. Nessa linha, o Brasil está aberto para o desenvolvimento de tecnologia de ponta e inovação, a exemplo da indústria 4.0, da inteligência artificial, nanotecnologia e da tecnologia 5G, com quaisquer parceiros que respeitem nossa soberania, prezem pela liberdade e pela proteção de dados. No Brasil, apesar da crise mundial, a produção rural não parou. O homem do campo trabalhou como nunca, produziu, como sempre, alimentos para mais de 1 bilhão de pessoas. O Brasil contribuiu para que o mundo continuasse alimentado. Nossos caminhoneiros, marítimos, portuários e aeroviários mantiveram ativo todo o fluxo logístico para distribuição interna e exportação. Nosso agronegócio continua pujante e, acima de tudo, possuindo e respeitando a melhor legislação ambiental do planeta. Mesmo assim, somos vítimas de uma das mais brutais campanhas de desinformação sobre a Amazônia e o Pantanal. A Amazônia brasileira é sabidamente riquíssima. Isso explica o apoio de instituições internacionais a essa campanha escorada em interesses escusos que se unem a associações brasileiras, aproveitadoras e patrióticas, com o objetivo de prejudicar o governo e o próprio Brasil. Somos líderes em conservação de florestas tropicais. Temos a matriz energética mais limpa e diversificada do mundo. Mesmo sendo uma das 10 maiores economias do mundo,
somos responsáveis por apenas 3% da emissão de carbono. Garantimos a segurança alimentar a 1/6 da população mundial, mesmo preservando 66% de nossa vegetação nativa e usando apenas 27% do nosso território para a pecuária e agricultura, números que nenhum outro país possui. O Brasil desponta como o maior produtor mundial de alimentos e, por isso, há tanto interesse em propagar desinformações sobre o nosso meio ambiente. Estamos abertos para o mundo naquilo que melhor temos para oferecer, nossos produtos do campo. Nunca exportamos tanto. O mundo cada vez mais depende do Brasil para se alimentar. Nossa floresta é úmida e não permite a propagação do fogo em seu interior. Os incêndios acontecem praticamente nos mesmos lugares, no entorno leste da floresta, onde o caboclo e o índio queimam seus roçados em busca de sua sobrevivência em áreas já desmatadas. Os focos criminosos são combatidos com rigor e determinação. Mantenho minha política de tolerância zero com o crime ambiental. Juntamente com o Congresso Nacional, buscamos a regularização fundiária, visando identificar os autores desses crimes. Lembro que a região amazônica é maior que toda a Europa Ocidental. Daí a dificuldade de combater não só os focos de incêndio, mas também a extração ilegal de madeira e a biopirataria. Por isso, estamos ampliando e aperfeiçoando o emprego de tecnologias e aprimorando as operações interagências, contando, inclusive, com a participação das Forças Armadas. O nosso Pantanal, com área maior que muitos países europeus, assim como a Califórnia, sofre dos mesmos problemas. As grandes queimadas são consequências inevitáveis da alta temperatura local, somada ao acúmulo de massa orgânica em decomposição. A nossa preocupação com o meio ambiente vai além das nossas florestas. Nosso Programa Nacional de Combate ao Lixo no Mar, um dos primeiros a serem lançados no mundo, cria uma estratégia para os nossos 8.500 quilômetros de costa. Nessa linha, o Brasil se esforçou na COP25 em Madrid para regulamentar os artigos do Acordo de Paris que permitiriam o estabelecimento efetivo do mercado de carbono internacional. Infelizmente, fomos vencidos pelo protecionismo. Em 2019, o Brasil foi vítima de um criminoso derramamento de óleo venezuelano, vendido sem controle, acarretando severos danos ao meio ambiente e sérios prejuízos nas atividades de pesca e turismo. O Brasil considera importante respeitar a liberdade de navegação estabelecida na Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. Entretanto, as regras de proteção ambiental devem ser respeitadas e os crimes devem ser apurados com agilidade, para que agressões como a ocorrida contra o Brasil não venham a atingir outros países. Não é só na preservação ambiental que o país se destaca. No campo humanitário e dos direitos humanos, o Brasil vem sendo referência internacional pelo compromisso e pela dedicação no apoio prestado aos refugiados venezuelanos, que chegam ao Brasil a partir da fronteira no estado de Roraima. A Operação Acolhida, encabeçada pelo Ministério da Defesa, recebeu quase 400 mil venezuelanos deslocados devido à grave crise política e econômica gerada pela ditadura bolivariana. Com a participação de mais de 4 mil militares, a Força-Tarefa Logística Humanitária. Deputado, a gente está se aproximando aqui, eu estou vendo o discurso, mas eu quero ouvir sua opinião. Muita mentira, viu? Absurdo. Primeiro, olha... Eu quero ver sua opinião, porque nós estamos nos aproximando do nosso tempo, mas foi muito bom que o senhor estivesse aqui para poder comentar. É muita mentira que foi dito. Ele colocou um discurso ideológico, agora político, falando de direitos humanos e associando ao que está fazendo o esforço de guerra dos Estados Unidos contra a Venezuela. É um absurdo. Mas eu queria ouvir sua opinião, deputado. É vergonhoso. É uma vergonha para o país, escancarada perante o mundo inteiro o discurso do presidente, né? E além de ser totalmente mentiroso,
Ele fala o inverso daquilo que ele fez. Né? Ele joga com a informação contrária, tentando enganar as pessoas. E, além disso, mais uma vez, uma demonstração de que ele é ruim de economia, como ele disse, que não manjava nada de economia. Discurso de gente que não sabe conta, porque ele diz que o auxílio emergencial significa $1.000. Nós estamos dizendo de R$600. São $100, se fosse, né, fazer um comparativo com a moeda estrangeira, não 1.000. Ele aumentou 10 vezes mais, quer dizer, descarado. A prova da mentira está ali, basta fazer a conta. É literalmente descarado um discurso desse. Cara de pau. Eu queria... Qual o nosso tempo? Só para eu poder me organizar. Nós estamos finalizando, temos aqui uns 3 minutos. Tá. E, além disso, olha só, a vergonha maior, eu acho que ele não sabe nem para quem ele estava falando. E se ele tivesse presencialmente na Assembleia, ele não saberia onde estava. Porque ali ele faz um discurso de defesa das condutas dele. É como se ele estivesse no parlamento brasileiro, ele não vai prestar conta, né? Para a sociedade brasileira, ele não presta conta. Fazer um vídeo falando um monte de mentira, como se fosse prestar conta, ele é fácil. Ele não entendeu que ele está numa assembleia de representantes do mundo inteiro para falar de coisas que afetam o mundo, fazer um debate grande, fazer um debate de problemas, não de coisas internas. Quer dizer, ele sequer se posta como alguém que está fazendo a abertura de uma Assembleia da ONU, fazendo um debate, porque alguns problemas que nós estamos vivendo são mundiais, não é uma questão interna tão somente, né? E ainda vem ali tentar justificar a sua agressão à Venezuela num contexto que pode provocar uma guerra, né? Então, é no mínimo vergonhoso. Nós, infelizmente, rebaixamos a política no Brasil a ter uma pessoa como essa na presidência da República que sequer respeita o cargo que ocupa. Está perfeito, deputado. Eu concordo com a sua análise. Atacou os índios, culpa os índios por queimadas, agora no final. Os caboclos e os índios, na verdade, estão abrindo pasto, são grandes produtores que são impunes, porque hoje o IBAMA está sem fiscalização. Quando alguém vai fiscalizar, o chefe cai. Hoje mesmo, ele nomeou um coronel da PM para ser o presidente do ICMBio, o Instituto Chico Mendes, que atua na preservação ambiental, e ele coloca uma pessoa que não é especialista, que não é do ramo. Quando ele fala que o Brasil tem uma política e tem uma legislação importante na área ambiental, ele não está falando mentira, isso é verdade. Esse caso é verdade, só que não é nada dele. Isso veio anteriormente. O que ele está fazendo é destruindo todo esse sistema de proteção que foi criado pelo Brasil em governos anteriores. Joaquim de Carvalho, vou falar rapidamente, as multas e a fiscalização, elas diminuíram no governo dele, 2019 e 2020. Na região do Pantanal é 48% menor do que foram em outros anos, lá atrás, do que foram em outros governos. Quer dizer, uma demonstração clara e da contradição e da mentira do presidente que ainda joga... Olha a covardia. Ele joga a responsabilidade para os governadores da questão da Covid e joga a responsabilidade da queimada no índio. Exatamente. Olha que covarde, é literalmente um covarde. Por isso que ele foi expulso do exército, que não consegue sequer postar a farda. Tá, deputado, olha, pela expressão que a gente vê aqui da Sara Góes, nós vimos que ela gostou muito do discurso do Jair Bolsonaro. Já que queria fazer um carinho com bigorna nele, assim, machado. Não tem noção, adorei aqui. E é interessante a gente estar vivendo, né, deputado, uma pandemia de alucinação coletiva, né? Porque aparentemente a gente imaginou uma outra situação, o mundo inteiro. Agora, parabéns, Leonardo DiCaprio, escapou dessa, viu? Porque sobrou para índio, para caboclo, para governador, para prefeito, o Leonardo DiCaprio escapou. Esse é o general Heleno e o Mourão que pega no pé dele, né? Sara, temos alguns comentários rapidamente para podermos encerrar a nossa live, voltar para o TCM. Esse assunto deve ser debatido no DC no meio-dia com o Kiko Nogueira e o Pedro Zambada. Joaquim, tem muito comentário aqui, muito. Inclusive, gente, hoje é o dia para usar aquele emoji super carinhoso do Kiko, né? Aquele emoji com aquela frase catártica dele, vagabundo. Hoje é o dia para vocês usarem.
Já que eu vou ler tudo rapidinho na ordem, tá? O Jorge Rufino da Cunha fala: bom dia, Sara, Joaquim, deputado. O Brasil está à deriva, sem projeto de nação, priorizando os interesses dos Estados Unidos da América. A Neide Albuquerque fala: parabéns, deputado federal, pela bandeira de luta. A Reginalíssima fala: vexame, o presidente da República vai na ONU mentir. Dito e feito, Regina. A Maria Margarida manda o superchat falando: a BIM cortou para ver se o Brasil não passa essa vergonha que ele vai fazer a gente passar na ONU. Não, foi um problema realmente de transmissão do canal do YouTube da ONU, gente. O Totonho mandou um superchat falando: surgir a formação de comitês comunitários para a discussão das propostas de reestruturação e reconstrução do Brasil, para aquelas lançadas pelo PT. A Zenaide Maria mandou uma carinha pistola aqui, danada, arretada, com raiva. A Renata Fidelis manda um superchat falando: meu Deus, me perdoe o ódio que eu sinto desse verme Bolsonaro. Renata, Deus falou comigo agora e disse que tá liberado sentir ódio do Bolsonaro, tá? Ninguém vai deixar de ir pro céu por causa disso, tá super liberado. A Maria de Lourdes mandou um superchat falando: como é que deixa esse homem mentir tanto? A Reginalíssima fala: por que mente o presidente da República na ONU? Tudo ao contrário, a preocupação com o desemprego, liberdade de navegação, regras de proteção ambiental, proteção de imigrante, Venezuela, enquanto ele expulsa embaixadores. Depois ela mandou um outro superchat falando que o presidente da República, oportunamente, por abrir a Assembleia, se defende antes de ser atacado, e mente. E aí o Silvio Lima, Joaquim, está comentando aqui no chat que inverter o sentido da informação é uma característica fascista. Sim. Não é porque ele é um cara desvairado, apenas porque ele é um cara desvairado, louco, perturbado, não. Isso é estratégia fascista mesmo, gente. E a Reginalíssima mandou um superchat falando: Sara, o discurso do presidente da República na ONU parece realmente uma alucinação. Gente, será que isso não é uma coisa do Bruno Sartori, que faz aqueles deepfake? Não é possível, gente. É um pesadelo, né? É um Brasil distópico esse que a gente vive. Tá. Deputado, para encerrar as suas palavras. Não, primeiro agradecer vocês aí pelo debate, pela reflexão, pelo convite, e vamos, né, continuar hoje analisando e desmascarando o presidente por esse discurso horroroso, né, mentiroso e covarde que ele faz nas Nações Unidas, fazendo o Brasil passar vergonha. Mas agradecer você, Joaquim de Carvalho, a Sara também pela oportunidade, a todos que nos acompanham, um prazer e estamos à disposição. Ótimo. Deputado, tem uma pergunta aqui: o Eloy é candidato a prefeito no Guarulhos, não? Sim, vamos ganhar de novo essas eleições. Muito aprovado, gestões muito apoiadas, aprovadas do Eloy Pietá, e é de novo candidato. Até a oposição reconhece que o Eloy fez ótimos governos. Tá perfeito. Então, tá aí, olha, essa informação. Eu vi essa pergunta, por isso que eu estou retransmitindo a pergunta aqui do chat para o deputado Alencar Santana Braga, que é da mesma região do deputado Eloy Pietá. Estamos aqui com o símbolo do DCM, né? Um dos símbolos do DCM, que é a perinha, não é isso? A Beatriz Martins mandou essa perinha aí para aliviar um pouco a tensão da gente, a raiva. Tá ótimo. Deputado, muito obrigado. Sara, obrigado. Um abraço a todos vocês. Muito obrigado a todos vocês do chat que participaram. Muito obrigado aos novos membros. Fique conosco, daqui a pouco tem DCM ao meio-dia. Deputado, vou te convidar mais vezes para vir aqui. Vamos falar da cloroquina, porque a sua investigação é muito importante para desmascarar essa farsa. Eu vou falar depois com a sua assessoria, e nós vamos marcar aqui para voltar, para saber o resultado dessa investigação que o senhor tem travado, tá bom? Conte conosco. Um forte abraço, um beijo grande para todo mundo. Obrigado e até mais.